Olha, gente, eu nunca fui uma pessoa de muitas amizades. Na verdade, né, eu nunca fui de trazer amizades da época de escola, faculdade ou curso, ou qualquer coisa que eu tenha feito no passado, né? Eu sempre fui uma pessoa assim que sempre tive facilidade para fazer amizade. Em qualquer canto que eu chegasse, certo? Apesar de ser um pouco tímida, mas isso não era obstáculo para mim. Eu sempre consegui fazer ótimas amizades em todos os ambientes que eu já estive, né? Rápido, fácil, nunca tive essa dificuldade, né? Mas, como eu disse, eu nunca trouxe para minha vida dia a dia, cotidiano, né? Então, assim, eu sou uma pessoa de poucos amigos. Eu tenho muitos conhecidos, muitos colegas, a gente faz, né? Conhece muita gente no decorrer da história da gente, da vida da gente. Só que são situações que vai ficando para trás. Daí a gente se encontra de tempos em tempos, faz aquela festa, aquela alegria, aquela colega de sala, aquela colega que fez algum curso com a gente se encontra ali na rua, né? Geralmente mora na mesma cidade, faz aquela alegria, faz aquela festa, dá aquela conversada, pronto. Até outro momento de se encontrar de novo. Então, assim, eu não trouxe essas amizades para a vida, né? Eu não trouxe. Então, são colegas que a gente conhece no decorrer da história. Mas deixa eu dizer aqui para vocês, eu nunca deixei, certo? De sair porque eu não tinha amigos, porque eu não tinha amigas para me acompanhar, certo? Eu sempre fui a shopping, viajei sozinha, né? Frequentei lugares, sempre fui a lugares sozinha. Nunca deixei de sair, porque eu não tenho ninguém para sair comigo, com aquela história, né? Não tenho ninguém para me acompanhar, eu não tenho namorado, eu não tenho marido, eu não tenho um amigo, eu não tenho um colega. Gente, isso aí é desculpa esfarrapada, né? De gente que quer dar desculpa, certo? E na verdade você está perdendo é tempo com essas desculpas esfarrapadas, tá? Porque isso não é desculpa. Eu nasci sozinha, eu vim ao mundo sozinha, eu não nasci colada com ninguém, certo? Eu não nasci, ainda que eu tivesse tido uma irmã gêmea, a gente seria de placentas diferentes. Então, né, ou eu nascia primeiro ou ela nascia primeiro. Então a gente, de toda forma, a gente ia vir, certo? Separada. Então ninguém nasceu colado com ninguém, certo? E por essas razões eu nunca, o fato de eu não ter muitos amigos, certo? De não ter muitas amizades, nunca me impediu de eu sair, me divertir, de eu curtir a vida, né, aqui. Nunca deixei de ir a um shopping porque eu não tinha uma companhia para ir. Nunca deixei de viajar com a desculpa, eu não tenho quem me acompanhe, eu vou ficar lá sozinha e tal, né? Quando é, o, o, o- quando meu filho era pequeno, eu levava ele para todo canto, ele ia comigo, ele era meu companheiro, né? E até hoje é assim, tá? Mas havia momentos que eu não estava com ele, às vezes ele estava com o pai dele, e eu ia sozinha, nunca deixei de ir sozinha aos cantos, porque eu não estava com meu filho, ou porque eu não tinha uma amiga, um colega, gente. Então aprendam, porque a vida passa, o tempo passa e você não aproveitou o bom da vida, certo? Dependente de pessoa. Isso acontece com pessoas quando elas são dependentes de outras pessoas para se divertir, para ser felizes e tudo mais. E quando a pessoa é muito dependente das outras, elas sofrem, certo? Elas sofrem, a tendência é a pessoa sofrer, certo? Porque, né, são dependentes de outras pessoas para fazer aquilo. Então não sejam dependentes de pessoas para fazer o simples da vida, certo? Saiam, vão curtir, certo? Saiam um dia de sábado, domingo, no dia do seu folga, no dia que você quiser, vá para um café, né, gente? Olha, eu vou para café, eu ia para café, ia, certo, para café, ia pro shopping sozinha, ia para um restaurante, jantava, almoçava, certo, viajava, certo, passava um final de semana fora, certo, conhecendo os lugares, e sempre foi assim. Comigo sempre foi assim. Eu nunca botei obstáculo para mim poder ir pros cantos, para mim sair,
certo? Eu sempre fui pros cantos, independente se tinha alguém para me acompanhar ou não, se tivesse bem. Apesar que às vezes eu prefiro, certo? Estar sozinha, porque muitas das vezes aquela companhia que tá com a gente não curte o momento com a gente, sabe? Eu digo porque muitas das vezes eu fui acompanhada com algumas pessoas e a situação se tornou chata, a pessoa não se movimentava, a pessoa não entrava na da gente assim, da mesma forma, né? Vinha com aquela, sabe, reclamação, aquela coisa. E posso dizer para vocês que eu me divirto e me divertia mais quando eu estava sozinha do que acompanhada. Porque às vezes a pessoa não tá no mesmo, né? No mesmo sistema da gente, certo? E às vezes atrapalha mais do que estar acompanhado de alguém que não tá, certo? No mesmo barco que a gente, na mesma visão, né? Como eu digo, certo? Né? Não tá na mesma energia, na mesma alegria, aquela coisa. Muitas das vezes vem até para melar, certo? Deixar a gente triste, aquela coisa. Eu digo, não, melhor eu ir sozinha. E assim eu sempre fiz. Nunca deixei de ir para os cantos porque não tinha ninguém para sair, ninguém para me acompanhar. Ah, vou tomar um sorvete? Ah, eu vou tô sozinha, gente. Até para tomar um sorvete tem gente que nem para tomar um sorvete vai sozinha. Eu vou sozinha. Eu vou acompanhada. Essa semana mesmo, ontem, eu saí, fui pra sorveteria, mas fui com meu filho. Foi só eu e ele. E tá de boa. Mas já fui pra mesma sorveteria sozinha, certo? Pedi lá aquele sorvete grandão e fiquei lá comendo e tal, certo? E assim eu faço, né? Em, todos, em todas as coisas eu faço isso aqui, certo? Em tudo que eu vou fazer, certo? Vou ao shopping, vou ao cinema, vou ao restaurante, vou a uma cafeteria, vou a uma livraria, vou a uma biblioteca, viajo também. Sempre gostei de fazer esses programas, na maioria das vezes, sozinha, certo? Porque a gente se diverte mais, certo? Aproveita mais, né? Então, é isso, né? Porque a vida vai passando, o tempo vai passando e você aí esperando, sei lá, alguém disponível para sair com você e nem sempre vai ter aquela pessoa disponível. Às vezes você pode chamar a sua amiga, mas ela tem as coisas dela e aí não dá e você vai deixar de sair porque fulano ou ciclano, né, não pode ir com você. Ah, gente, por favor, né? Então isso já só remete a grande dependência que a pessoa tem de pessoas, certo? E é isso o empecilho delas, a dependência delas, certo? Então, eu gosto de sair, eu gosto de curtir, eu gosto de viajar, eu gosto de ir pros cantos, certo? E tal. E não dependo de ninguém para isso. E nem você depende, tá? Nem você depende para ir a algum canto, né? Você não nasceu colado com ninguém. Saiam, vão curtir, não deixem, aprendam a sair sozinha, a curtir a vida, sem depender de ninguém. Porque primeiramente é a gente. Se a gente não estiver bem, independente se você estiver com a outra ou não, você não vai estar bem. Se você não estiver bem. Entendeu? Não é a outra que traz felicidade pra gente. É a gente que tem que estar bem. É a gente que tem que estar feliz. Então aprendo essa lição aqui, certo? Não fique esperando por pessoas para viver o melhor da sua vida. Se elas estiver com você, que venha para complementar, né? Essas pessoas têm que vir para complementar aquilo que a gente já é, certo? Né? Para complementar aquilo dali e não como parte daquilo, né? Mas como complemento da nossa felicidade, no nosso bem-estar e tudo mais. Então é sobre isso. Saiam, curtam a vida, certo? De maneira leve, saudável. Não deixe de fazer o que você gosta, certo? Esperando que as pessoas lhe acompanhem naquilo, porque nem sempre todas têm a mesma visão que você, certo? Saia, curtam a vida. É isso. Aprendam, né? A se valorizar, aprendam a sair e curtir a vida sozinhas. E aí, se vir, amém. Vem para acrescentar, que venha para acrescentar. Tiver alguém para nos acompanhar, que venha para acrescentar. Certo? É isso.